Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, querido. Isaías 66. Essa semana eu tive muitas conversas com muitos pastores. E uma das conversas que eu tive com um pastor aqui da nossa casa, o pastor Marcão, foi muito interessante porque ele falou uma coisa que até o Davi citou aqui. Eu citei isso na live. Nós ficamos conversando e eu perguntei: daí, Marcão, como é que você está? Ele disse: olha, pastor, a crise ela revela as pessoas que estão dispostas, mas ela só promove as pessoas que estão preparadas. Eu disse: Marcão, peraí, deixa eu escrever isso aí que eu vou pregar. E realmente, irmãos, por isso que a gente está passando tanto tempo afiando as espadas, afiando as ferramentas, preparando pessoas, enviando elas à política, enviando à educação, enviando à cultura, enviando ao esporte, enviando ao norte, pastor Mauri? Por quê? Porque nós acreditamos que essa geração, irmãos, tem muitas pessoas dispostas, mas nem todas estão preparadas. Por exemplo, pegou fogo na sua casa. Se pegar fogo na sua casa, você está disposto a pagar, não está? Você vai lá, pega um balde, joga água, mas você na hora liga para o bombeiro, porque ainda que você esteja disposto, o bombeiro é que está preparado. Então eu espero que a gente se prepare. Então a pandemia, o caos, ele vem para mostrar que Jesus está no barco. A tribulação, a tempestade, ela revela Jesus no barco. Ela mostra que Jesus está ali com a gente. Amém? Então, esse texto de Isaías 66, ele fala muito comigo, e falou muito essa semana, em longas conversas que eu tenho tido com meu amigo Fábio. Tem sido muito precioso, porque a gente está conversando, sentado, às vezes conversando, às vezes com o pastor Fernando, às vezes com o pastor Muracava, com o pastor Adriano, e a gente está sempre conversando, e aí vai nascendo, né? Por isso que o relacionamento é tão protetor, porque o relacionamento ele protege você, pastor Jackson, glória a Deus, pastor Davi, o relacionamento protege você, não é verdade? Às vezes lá em casa os meninos vão fazer a live, né? O pastor Israel, o pastor Micael, o pastor Cristiano, a nossa equipe de comunicação vai para lá para casa, segunda, quarta e sexta, transmitindo as lives. O que acontece? A gente é protegido pelo relacionamento, e o relacionamento ele nos impulsiona, nos encoraja, né? Irmão, salvação não é só um lugar para ir, mas é Cristo sobre todos, sobre tudo e sobre todos, né? Salvação não é só a gente, vou para o lugar, vou para o céu. Não, salvação tem a ver com Cristo sobre toda a terra, Cristo governando sobre tudo e sobre todos. Tem mais a ver com domínio. Às vezes as pessoas acham que eu sou herege, mas não sou não, irmão. Ainda que eu prefiro ser chamado de herege do que de religioso. Porque se você olhar para a ideia original de Deus para Adão, Deus não diz para Adão: eu vou te salvar. Deus diz: domine sobre todas as coisas. Domine sobre a terra. Domine sobre coisas, as coisas que foram criadas por Deus. Deus estava dizendo: eu quero que você domine sobre tudo que eu criei. Ou seja, nada que eu criei pode estar entre eu e você. A ideia original é essa. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. Domine sobre coisas, sobre as árvores. Domine. O que Adão perdeu foi o domínio. O que Jesus veio reconquistar para a gente. Pensa comigo, não é, quando eu falo isso parece que não é só salvação, não, porque salvação não é o fim das coisas, é o começo delas. Salvação é a porta de entrada para você voltar à ideia original de Deus. Por isso que Jesus disse: eu vim te salvar para reposicionar você em Deus. Então salvação é a porta de entrada que Deus usa para trazer você de volta. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver Paulo dizendo assim: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o evangelho de Deus. Aí lá no versículo 9 do mesmo Romanos 1, Paulo diz assim: eu, servo de Jesus Cristo,
chamado para o evangelho de seu filho Jesus. Ou seja, tem dois evangelhos, o evangelho de Jesus e o evangelho de Deus? Não, não tem dois evangelhos. Mas um evangelho salvou, o evangelho de Jesus nos salvou para nos reposicionar à ideia original de Deus. Então eu preciso ter uma consciência que evangelho não começa em Mateus, evangelho começa em Gênesis. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmãos, a falta de recurso, a falta de tempo, ela tem sido usada como desculpa para quem não deseja se comprometer com o seu propósito de aplicar a justiça de Deus na terra. A falta de tempo, eu vou repetir, a falta de recurso tem sido usado como desculpa daqueles que não querem se comprometer com o reino de Deus e a sua justiça. O seu trabalho como cristão é exalar, é manifestar o reino, não é estabelecer, porque o reino só é estabelecido quando o rei chega. Amém, irmãos? Então sempre, nós somos muito estratégicos, não fomos estratégicos? Até Paulo foi estratégico. Paulo foi em Atenas, você conhece a história, ele apontou e disse: o meu Deus é esse Deus desconhecido. Tinha a estátua do Deus desconhecido. Ele, em Atenas, ele disse: esse é o meu Deus. Paulo também era estratégico. Nós fomos muito estratégicos para ganhar almas, não fomos? Não foi? A gente já fez a noite da pizza, a noite da pipoca. A gente, é ou não é? Que a gente faz tudo para ganhar a todos. É bíblico. Glória a Deus. Não foi Muracava? O pastor Muracava já montou a tenda do Pai das Luzes lá na praia. Não foi? Lia a mão das pessoas. Checa, taralá. Quando falava em língua, as pessoas saíam correndo. Né? Pastor Muracava é o homem das estratégias. Ok. Só que agora, nesses dias, além das estratégias, eu e você precisamos assumir uma identidade. Eu vou repetir. Eu e você precisamos assumir uma identidade. O mundo precisa saber quem você é. E se te odiar, não tem problema, mas eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo, eu sou da família, eu sou da direita, e ponto final. Sem guerra, sem estresse. Irmãos, o nosso filho estuda na escola adventista. A maioria dos filhos de vocês, daqui da igreja também, não é? Muitos dos nossos filhos estudam na escola adventista. Samuel tinha 5 para 6 anos, a gente levou ele para a escola adventista. Chegamos na escola adventista, a primeira reunião dos pais. Era uma reunião no ginásio. A diretora pegou a palavra, ligou o microfone, pegou a palavra, pegou a Bíblia. E disse assim, no peito: nós somos da escola adventista. Fique tranquilo, não vamos pregar religião para os seus filhos, mas o nosso princípio é esse aqui. Pensem bem se vocês querem que seus filhos estejam aqui, porque eles vão aprender isso aqui. Aquilo me encheu, até chorei. Eu choro fácil. Por quê? Alguém assumindo uma identidade, dizendo: eu não vou manipular, eu não vou mudar a palavra, eu não vou ludibriar para você ser meu amigo, para você colocar seu filho aqui. Não, saiba que seu filho vai aprender Bíblia. Vamos ser estratégicos, vamos continuar sendo estratégicos, mas nós precisamos assumir uma identidade, tá, irmão? Chega de crente meia tigela. Pedro foi repreendido por Paulo na cara, a Bíblia diz. Porque Paulo, quando estava com os judeus, dava uma de judeu. Quando estava com os gentios, dava de gentio. Paulo chegou e disse: o que é isso? Por que você não assume uma sua identidade? Por que você... Paulo pegou Pedro pesado, irmão. Então eu quero falar para vocês: pastor, mas se eu falar na minha empresa que eu sou pastor, eu sou demitido. Vá para a rua, irmão. Vá para a rua. Não tem problema. Ou você precisa assumir a sua identidade de cristão. Eu sou cristão, eu sou pela família. Ah, mas é discriminação. Pensa o que quiserem, eu sou pela família. Eu sou do homem e da mulher. Minha família é o homem e a mulher, que geram filhos, que dão continuidade ao propósito de Deus. E isso é família. Eu pensando assim não significa que eu estou discriminando as pessoas. Não, eu preciso assumir a minha identidade. Amém?
Amém. Eu não sou ativista, não vou para a rua bater panela, não vou para a rua. Não vou. Eu não sou ativista, eu sou profeta. Eu preciso assumir a minha identidade, quem eu sou em Deus. Perguntaram para Jesus: tu és o Cristo? Ele disse: sou. Todo mundo está dizendo que tu és o Filho de Deus. É verdade? Jesus disse: é isso que fala contigo. Anás rasgou as vestes. Deixa o povo rasgar as vestes, irmão. Deixa o povo rasgar as vestes. Mas eu sou cristão. Eu sou de direita. Eu sou pela família. Eu sou pelos costumes éticos. Eu sou conservador. Eu ainda dou benção mãe, benção pai. E eu ainda gosto de ouvir: Deus te abençoe, meu filho. Eu abençoo o meu filho quando vai para a escola, quando vai jogar futebol. Eu abençoo, eu ainda sou da bênção. Mas a igreja, senão nós vamos ser perseguidos, nós temos que ser estratégia. Irmão, se a igreja não tiver pelo que lá botar, ela desvia. A igreja precisa ter uma guerrinha todo dia. Uma briguinha. Todo dia. Davi era forte, não era? Davi era forte ou não era? Davi era forte, mas o reino era fraco. Mas Davi guerreou e venceu tudo. Quando ele entregou o reino para Salomão, o reino era forte, mas o rei era fraco. Não tinha mais por que brigar. Não tinha mais por que tomar, por que conquistar. Aí começou a fazer aliança. Se a igreja não tiver por que labutar, é bem provável que ela se acomode na terra. E a igreja não é da terra. Nós não vamos parar, não vamos. Nós sempre fomos estratégicos, mas agora nós precisamos assumir a nossa identidade. Precisamos valorizar os cumprimentos da palavra de Deus. Amém? Precisamos. A crise revela os dispostos, mas ela só promove os preparados. Amém? Amém, irmão? Você crê nisso? Então, eu creio que se eu fizer a minha parte natural, vai romper. Por isso, nas próximas eleições, eu vou votar em pessoas éticas, em pessoas de princípios, em pessoas que promovem o bem, promovem a família, protegem meus filhos. Amém? A profecia diz que o que é sujo vai se sujar mais, mas o que é limpo vai se limpar mais. E eu acredito que a minha obediência natural, ela traz liberações espirituais. Amém? Por isso, querido, não negocie seus valores. Vote em pessoas que têm valores éticos, valores morais. Amém? Por favor, faça isso. Vamos ler Isaías 66, versículo de 1 a 5. Diz assim: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? É um Deus que não se cansa, está falando isso. Não fez a minha mão todas estas coisas e assim vieram a existir? Diz o Senhor. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Mas o que sacrifica um boi é como o que mata um homem. O que sacrifica um cordeiro, como o que degola um cão. O que oferece oblação é como o que oferece sangue de porco. E o que queima incenso, como o que adora um ídolo. Estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações. De modo que escolhereis o infortúnio, e farei vir sobre eles os seus temores. Pois quando clamei, ninguém respondeu. Quando falei, não escutaram.
fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Os vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a nossa alegria. Contudo, eles serão envergonhados. Amém? O Senhor está dizendo, eu sei que essa palavra, historicamente, ela aponta para os últimos dias, para o novo céu, para a nova terra, mas eu quero usar esse texto para a nossa realidade presente. O Senhor está dizendo o seguinte, o versículo 5 é maravilhoso: ouve a palavra do Senhor, tremeis os que tremem da sua palavra. Vossos irmãos, não é os ímpios não, tá? É os irmãos, vos aborrecem e os que para longe vos lançam por amor do meu nome. Ou seja, pensam estar fazendo a obra de Deus. Promovem a discórdia, promovem a divisão, promovem discussões. O Senhor está dizendo o seguinte: e fazem isso no meu nome, para que o Senhor seja glorificado e que vejamos a nossa alegria, contudo serão envergonhados. Meu irmão, se eu fosse resumir tudo que eu vou falar hoje, eu ia dizer assim para você, ó: não ande perto de pessoas que promovem divisões, que promovem discussões, que promovem intrigas de irmãos entre irmãos. Ande perto de irmãos que estão sempre dando a sua vida pelo outro, estão sempre assumindo a culpa, dizendo: a culpa é minha, não tem problema, mas desde que a obra de Deus não seja comprometida. Vamos assumir uma responsabilidade, vamos ter uma consciência de mártir, irmão. Nós temos muitas vezes na igreja pregado nos púlpitos uma consciência de conquista, uma consciência de posições, de promoções. Nós precisamos de uma consciência de mártir. Ou seja, nem todos vão morrer por Jesus, eu sei disso, mas se tiver que morrer, que eu esteja disposto a isso. Aonde está o lugar que vocês me preparam? Onde está? Cadê o lugar que vocês estão construindo para mim? É isso que o Senhor está dizendo. Você está trabalhando? Quando você se engaja no comércio, qual é o seu objetivo de estar ali? Quando você se engaja na indústria, qual é o seu objetivo? Quando você se insere na política, qual é o seu objetivo? Quando você se insere na educação, é inserido em todo lugar, você está entendendo? Todo lugar que Deus te coloca, qual é o seu objetivo? Ou seja, o que você está construindo para mim? O céu é o meu trono, a terra é a estrada dos meus pés. Eu não quero que você construa nada para mim, porque eu não habito em templo construído por mão de homens. É tudo meu já. Você não viaja. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: mas é para esse que eu virei, é nesse que eu habitarei, aquele que é contrito de espírito e abatido. Sabe o que é uma pessoa contrita e abatida? É uma pessoa simples e humilde, que está sempre disposta a assumir a culpa, a assumir os erros, se coloca na brecha pelos outros. É para esse que eu olhei. Cadê o lugar que você está me fazendo? Ele disse: e aqueles que oferecem bois? E aqueles que dão sacrifício, cordeiro? Ele diz: o que oferece boi é como o que mata o irmão. O que mata um cordeiro para me adorar é como se matasse um cão. Ele está dizendo assim: eu não quero os seus sacrifícios, eu quero o seu entendimento. Eu não quero que você me dê coisas sem entendimento. Miqueias capítulo 6, versículos 6 a 8, é um incrível, irmão, é o tema da minha vida. Foi um dos primeiros versículos que me acordaram lá em 1900 e não sei quanto. Quando Miqueias diz assim: com que me apresentarei ao Senhor? Miqueias 6,6. Com que me apresentarei ao Senhor? Com que virei perante Ele, pastor Vanes? Darei a Ele o meu primogênito pelo pecado da minha alma?
Darei a ele miríades de azeite ou miríades de ribeiros? Não. Versículo 8 ele diz assim: não, homem. Mas o que é que o Senhor pede de ti? Que tu pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quando eu chamo você para assumir o seu lugar, não é para você dizer, eu sou pastor, eu tenho autoridade. Não, não, não. É para você assumir um lugar, uma posição no coração de Deus, como Jesus faria. Nós precisamos, vamos continuar com as estratégias. Nós temos várias estratégias. Mevan Legacy é uma estratégia, Mevan Academy é uma estratégia, Mevan Music é uma estratégia, os cursos que nós damos, as lives, tudo isso é estratégia, gente. Tudo é estratégia. Só que nós precisamos assumir uma postura de quem nós somos. Tu és filho de Deus? Sim. Sim. Eu já contei isso aqui uma vez. Eu fui, na época que não tinha cartão, não tinha muita coisa, fui comprar um presente para Iraci e saí correndo, estava chovendo, deixei o carro no estacionamento, entrei na loja, aí era o pessoal amigo da gente e tal. Aí eu disse, eu vou comprar um negocinho para Iraci, botei a mão no bolso, meu Deus, a carteira ficou lá no carro. Eu disse, eu vou no carro buscar a carteira. A moça disse, pastor, escreve ali, depois se eu passo aqui e paga, fica tranquilo. Aí ela disse, só passa ali, faz uma fichinha do senhor, você não tem nem crédito, não tem nenhum crediário aqui e tal. E eu, sinceramente, não gosto muito de comprar nada em crediário. Não gosto de ficar preso a nada. E eu fui lá, e a moça abriu o computador e perguntou nome, eu falei, endereço, eu falei, naquela época ainda se perguntava a religião, né? Lembra? Hoje já nem interessa mais o nome do pai e da mãe, né? É só botar genitor 1, genitor 2, pronto. Mas antigamente ainda tinha o nome do pai, o nome da mãe, e ainda era interessante a sua religião. Aí eu botei, eu sou filho de Deus. Aí a moça disse, o senhor é evangélico? Eu digo, não, filho de Deus. Ela disse, não, mas filho de Deus não é evangélico? Eu disse, e você? Ela disse, eu sou católico. Eu digo, e você também pode ser filha de Deus? Ela disse, não, mas é que eu não posso botar filho de Deus aqui, porque o sistema não recebe. Aí já clareou, eu digo, mas eu não sou o que o sistema diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O sistema prepara você para ser o que ele quiser. Eu não sou o que o sistema quer que eu sou. Eu não sou o genitor 1, eu sou pai dos meus filhos. A Iraci é a mãe dos nossos filhos. E fale você o que quiser. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E ponto final. Essa é a minha estrutura de identidade. Mas você pode ser preso, me prenda, eu vou ganhar a cela inteira para Jesus. Façam alguma coisa. Nós temos que parar de tentar defender a nossa reputação com o evangelho, irmãos. Nós temos que parar de usar o evangelho para defender a nossa reputação. Nós temos que começar a usar o evangelho para pregar a palavra de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não use o evangelho para defender a sua reputação. Quem serve a Deus não tem mais reputação, amigo. E se entrar 2 homens aqui e disser, você tem que casá-los, eu não vou casar, porque a Bíblia diz que eu não devo. Mas você tem, porque agora é lei para você, para mim não é. Então me prendam. Sabe por que as pessoas eram comidas por leão? Sabe por que as pessoas eram crucificadas e queimadas vivas? Você sabe por quê? Porque elas não negociavam. Elas nada tinham a sua vida por preciosa. Amém. Os apóstolos morreram, acabou a igreja. Os apóstolos morreram, acabou a igreja. Está João sozinho na ilha de Pátimo. João deve ter sido o último apóstolo que morreu. Todo mundo já morreu, a igreja está destruída, acabada. Aí aparece Yeshua para ele e diz, eu tenho a chave da morte e do inferno.
Está tudo no controle, João. Descansa, não parou. Mas a igreja morreu todo mundo, não vai dar continuidade. Ele disse: João, eu tenho a chave da morte e do inferno. Eles achavam que a igreja tinha acabado. Jesus disse: escreve aí que vai acontecer no final. Eu não vou nem falar para você do começo da igreja, eu vou falar do final. João dá uma animada. E a Bíblia diz lá em Hebreus que diante da morte eles não tinham a sua vida por preciosa. Então, por favor, pastores, parem de usar o evangelho para defender suas reputações. Quem serve a Deus não tem mais reputação, meu amigo. Quem serve a Deus só tem uma missão: pregar o evangelho a toda criatura. Quem serve a Deus só tem uma missão: pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E não sou eu que condeno. Ponto final. Essa é a sua obra, é a sua missão. E se não é assim, vá fazer outra coisa. Você não tem um chamado. Eu quero ver quando a gente tiver que estar diante da lei moral e da lei legal. Que lei que nós vamos escolher, a legal ou a moral? Quando a lei legal disser, pode fazer aborto, e você na lei moral dizer, queridos, não façam aborto, é pecado, Deus abomina. Como que será? Você quer avivamento mesmo, gente? Você está afim de um avivamento mesmo? Cadê o lugar que vocês me prepararam? Cadê o lugar que vocês me prepararam? Eu queria estar aqui torcendo por vocês, diz o Senhor, mas de vez em quando eu tenho que tirar vocês dos BO que vocês entram por conta e risco. Não, irmãos. Nós somos chamados para ser acesso. Nós somos acessos e oportunidade para pessoas. Se Deus te deu uma posição, seja acesso e oportunidade para os outros. Se Deus te deu um cargo, seja acesso e oportunidade. Se Deus te deu recursos, seja acesso e oportunidade. Se Deus te deu fama, seja acesso e oportunidade. Amém, querido? Amém. Vamos mergulhar mais? Abre Mateus 23. Você está com pressa hoje? Não, né? Não, vamos para cima. Vamos para cima. Hoje é Shabat mesmo. Vamos descansar no Senhor. Mateus 23 diz assim: então falou Jesus às multidões e aos discípulos: os escribas e fariseus estão assentados nas cadeiras de Moisés, portanto observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Que chalapada. Jesus está dizendo assim, ó, sabe os seus líderes, obedeçam eles. Mas se você perceber que a vida dele não está de acordo, não use ele como modelo de vida. Mas eu tenho que obedecer o que ele está dizendo? Tenho, só não vive igual a ele. Como assim? Eu não sei, pergunta para Jesus, irmão. Olha o que ele está dizendo. Os escribas e fariseus estão assentados nas cadeiras de Moisés. Eles estão sentados ali nas cadeiras de Moisés. Eles são escrivões da lei. Portanto, observai e fazei tudo o que ele vos disserem. Mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Mas como é que Deus aproveita a vida de uma pessoa que diz e não faz? Porque convém que o evangelho seja pregado.
convém que o evangelho seja pregado, quer por torpeza, quer por ganância, quer por vaidade, convém que seja pregado. Agora, o meu modelo de vida, é Jesus, irmãos. O meu modelo de decisões é Cristo. Cristo que me ensina. Cristo me ensina como honrar pai e mãe, como honrar amigos, como ser leal com amigos, como se submeter às autoridades e mesmo assim confrontá-las. Obedecei o que eles dizem, mas não vive de acordo com a vida deles. Vamos lá, verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar. Atam os fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões nos ombros dos homens, eles, porém, nem com um dedo querem movê-lo. Tudo que fazem é a fim de serem vistos pelos homens, alargam os seus filactérios e acompridam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados de rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados de rabi, pois um só é vosso mestre e vós sois todos irmãos. Irmãos, e outra coisa que ele diz: a ninguém na terra chamei de vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. Essa palavra mestre aqui não significa, não fala ali dos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não é? Porque tem gente que é mestre da palavra, ensinador, é professor, é ministro. Quando a palavra diz assim: a ninguém chameis de pai, não está dizendo que eu não posso chegar aqui e dizer assim: e aí, Adriano é um paizão para mim, cara. Não, não é isso. Porque a palavra pai ali, ela significa pater, que quer dizer pátria, que quer dizer origem. Então, o Adriano pode ser uma referência para mim, que só não é a minha origem. Porque a minha origem quem é? É Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Efésios 1,4, ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ponto. Então não está dizendo que eu não posso dizer para você: aí paizão, e aí mãezona, pô, essa pastora é uma mãezona, cara, esse pastor é um paizão. Não é isso. Está dizendo que eu não posso dizer que aquela pessoa é minha origem, porque não foi ela que morreu na cruz por mim, não foi ela que me criou, não foi ela que me formou no seu DNA, no seu caráter. Eu não saí do ventre espiritual dela. Então veja bem, vamos ler até um pouquinho mais para frente, até o 13, verso 11. O maior dentre vós será o vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, guarda o 13, porque é aqui que eu quero entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechai o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, e não deixai entrar os que estão entrando. Irmãos, semana passada, ou semana retrasada, conversando com meu amigo Fábio, a gente estava falando sobre isso, sobre chaves, sobre reinos. Nós estamos vivendo em guerras de reinos, irmãos. Guerra de reinos. A nossa guerra aqui não é ideologia de internet, não é esse júri cibernético da internet, não é essas narrativas que são jogadas de ideologias, não. A nossa guerra é de reino, alguém quer dominar. Uma coisa que você deve ter na consciência, que Daniel profetizou, que uma pedra seria cortada, sem a ajuda de mão de homem, daria contra o pé de uma estátua, a estátua que Nabucodonosor sonhou, e um novo reino seria estabelecido. Então, querendo você ou não, um novo reino vai ser estabelecido, amém, Jean? Glória a Deus. Um novo reino vai ser estabelecido, querendo você ou não. Então não fica medindo força com esse reino, porque ele vai cair. Não fica medindo força com esse reino. Por isso que quando eles queriam precipitar Jesus, Jesus saía de boa, passava no meio deles e ia embora. Jesus só morreu na hora que Deus queria que ele morresse, na hora que era necessário ele morrer. Jesus não ficou brigando na rua, discutindo. Jesus não ficou, Jesus não era ativista, ele era profeta, é profeta. Amém? Então você tem uma esperança futura, não tem?
já sabe o que vai acontecer. Uma pedra que é cortada sem a ajuda de mão de homem dará contra o pé dessa estátua e ela vai cair, ponto final. Eu não vou ficar discutindo, então eu vou construir a minha casa sobre a rocha. A pergunta é: onde eu estou construindo? Porque quem dá o desenho é Deus. Mateus 7:24, Deus dá o desenho. Deus diz: o homem diligente, o homem prudente é o homem que ouviu as minhas palavras e as praticou. É semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha, vendo as chuvas, transborda os rios, dão contra aquela casa, mas ela não cai. Por quê? Porque ela está firmada sobre a rocha. Semelhantemente, o homem negligente, o imprudente, é aquele que ouve as minhas palavras e não pratica. É semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, transborda os rios, dão contra aquela casa e grande é a sua ruína. A minha pergunta é: as duas casas ficaram prontas? Porque quando você constrói no padrão da desobediência, você também consegue fazer a obra. Amém? Irmão, o desenho quem dá é Deus. Pastor Alexandre, o desenho é esse aqui. Agora você pega e vai construir. Agora a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e diante, que cada um veja como está construindo. Porque aquele que estiver construindo, ninguém pode colocar outro fundamento a não ser aquele que já existe, que é Cristo. Agora quem constrói é você. O problema é quando você inventa de querer colocar um outro fundamento. Agora, querido, a casa que foi construída na areia também ficou pronta. Tem gente construída no padrão da desobediência. Você olha e diz: mas está tudo certo para ele. Dá, mas aquele padrão é desobediente. E quando é que vai ser provado? Quando vier o caos, quando vier a pandemia, quando vier a peste, quando vier a guerra, quando vier a tribulação, quando vier o anticristo. Por quê? Porque ele é provado no caos. Amém? Então você não sabe qual casa está na obediência até que o caos apareça. Você não sabe qual é a casa que está no padrão da desobediência até que o caos apareça. Então, o meu recado para você hoje é: não se iluda. Não se iluda com coisas que estão sendo mostradas. Não se iluda, o padrão da desobediência também constrói. Pessoas que roubam também prosperam. Pessoas que enganam também dá certo. Pessoas que mentem também dá certo. Mas um dia as águas vão transbordar, os rios vão transbordar. Quando esse evangelho for pregado, o evangelho do reino for pregado em todas as nações, virá o fim. Amém? Essas águas que vai transbordar, você acha que vai vir da onde essas águas? É a enchente que deu em Itajaí? Não. É o tsunami que deu na Indonésia? Não. É as águas que vão sair de dentro dos filhos de Deus. Quando eles começarem a liberar as profecias, começarem a liberar as sentenças, os rios vão transbordar, vão dar contra aquela casa, e ela não vai subsistir, porque ela vai ter que voltar ao padrão original, que é construir sobre a rocha que é Jesus. Aleluia! Então, por favor, se Deus te deu uma posição, certamente Ele te deu chaves. Chaves abrem e fecham. E você vai deparar com muitas chaves na Bíblia. Mateus 16, 19 diz que Jesus disse para Pedro: eu te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Na Idade Média, a entrega da chave era considerada um símbolo. Era considerado um ato legal simbólico que conferia poderes às pessoas que tinham a chave. A igreja não precisa da chave da cidade, irmão. A igreja tem a chave do reino dos céus, que está sobre a cidade. Você já viu no carnaval, quando chega no carnaval, se entrega a chave para o rei Momo, aquela chave de isopor? Você já viu isso? 4 dias, está abrindo um portal de folia. Agora minha pergunta é: a sua luta é contra o carnaval? Não. A sua luta é contra o prefeito que deu a chave? Não. A sua luta é manter as regiões celestiais.
A guerra da igreja é aqui em cima. Não adianta ela encher cadeira aqui embaixo se ela não dominou as regiões celestiais. Nós não podemos ter igrejas cheias de gente vazias. Igrejas cheias de gente vazias não transformam gerações. Então as estratégias têm trazido pessoas para as cadeiras, mas é a identidade que tem colocado pessoas nas regiões celestiais para tomar o que é do Senhor. O pastor está dizendo para parar as estratégias? Não, eu estou dizendo para você ser mais conciso. Use as estratégias, encha as suas cadeiras, mas diga a verdade para aquelas pessoas. Diga: você precisa converter, você precisa mudar de vida, você precisa. Não deixe as pessoas transferir os seus problemas para você. Você é um pastor, você está ali para ajudar, servir, mas não deixe as pessoas que querem transferir os problemas delas para você. Nós precisamos assumir uma postura de identidade, irmãos. Uma postura de identidade, empodere as pessoas. Agora, tem gente que gosta que as pessoas transfiram o problema delas para si, porque ela se sente útil. Isso se chama uma codependência. A psicologia chama isso de codependência. Ou seja, você depende de alguém que dependa de você para você se sentir alguém. Não. Você tem que ser aquele cara que estava na frente do túmulo de Lázaro, que quando Jesus ressuscita, Jesus olha para você e diz: desatai-o e deixai-o ir. Você tem que ser aquele cara que está diante do túmulo de Lázaro, esperando Jesus ressuscitar para você desatar. Você desata e solta, desata e solta, desata e solta. Ensina para as pessoas o sacerdócio de todos os santos. Ensina para as pessoas que elas podem ser sacerdócio na política, podem ser sacerdócio no campo de futebol, elas podem ser sacerdócio dentro de uma loja, elas podem ser sacerdócio num posto de gasolina, em todos os lugares elas podem baixar os céus. Venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui nessa empresa como ela é feita no céu, seja feita a tua vontade aqui na prefeitura como ela é feita no céu, seja feita a tua vontade na minha cidade como ela é feita no céu. Aonde está o lugar que vocês me prepararam? Nós temos a chave que está sobre todas as cidades, que governa o fluxo, que governa os ambientes espirituais de qualquer cidade. Nós muitas vezes, irmãos, desconhecemos os movimentos de Deus na cidade. A gente sai para o evangelismo para ganhar as pessoas, para trazer para a nossa denominação. E às vezes a pessoa vem e pronto, a gente já esqueceu dela. Não, irmãos. Nosso trabalho é empoderar a gente. Por isso que a igreja anda nessa dificuldade de mobilidade, porque ela não consegue dar conta do trabalho dela. Amém, querido? Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios 6,12, não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta não é contra o carnaval, não é contra o feiticeiro que mora na sua rua, não é contra o traficante que tem uma boca de droga lá no seu bairro. Não, sua luta não é contra ele, sua luta é aqui, ó, nas regiões celestiais. Agora tem gente que ele não abre, não entra e não deixa ninguém entrar também. O Senhor está falando aqui para os fariseus, ele disse: vós que tem a chave, que vocês não entram no reino dos céus e também não deixam ninguém entrar. Você não entra, você está preso e você não entra. Nós ainda somos muito denominacionais, ainda não tivemos uma cultura de reino de Deus, não temos uma cultura coletiva, macro. Amém, irmãos? Qual é o alvo das trevas, irmãos? Você acha que o alvo das trevas é matar você? Alguém me disse esse dia: fulano de tal morreu de Covid. Você viu, pastor? Vi. Pois é, juiz de Deus. Eu digo: irmão, crente morto é crente vitorioso. Tu acha que o diabo quer te matar? Tu acha que o diabo quer te matar, Davi? Claro que não. Crente morto é crente vitorioso. O diabo quer te cansar, ele quer te torturar, ele quer te cansar, ele quer te frustrar, ele quer te oprimir, para que você comece a murmurar contra Deus, porque você é morto, você não serve para o diabo, você só serve quando você está vivo e murmurando.
Você só serve para o diabo quando você é um vivo murmurador, criticador, que ataca a igreja, que abate nos crentes. Não, você acha que o diabo quer te matar? Não, irmão, ele quer te cansar. Por isso ele vai te encher de trabalho. Você diz, não, mas eu estou fazendo a obra de Deus. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. A bênção, eita. Chacataralabarabarabarabará. Ei, glória a Deus, meu amigo. Glória a Deus. O diabo quer te cansar, ele vai te torturar. Ele quer trazer tripalo, tortura. Trabalho é tripalo, tortura. Não, mas eu faço a obra de Deus. Jesus disse, meu pai trabalha e eu também trabalho. Você viu como Jesus estava cansado? Todo mundo preocupado com comida. Vamos comer. E Jesus sentou no poço e esperou a mulher chegar. Alguém levante a mão, solta um pouco da unção para mim aqui, solta. Libera um pouco dessa unção nesse ambiente, libera. Cheque a mandaralabarabarabar, sora la Vamos ficar só aos teus pés. Cheque a mandaralabar, sara E quando você estiver, vamos ficar só aos teus pés. Vamos ficar simplesmente aos teus pés. Nós oramos por uma igreja descansada no colo de Jesus nessa nação. Nós oramos por uma igreja descansada no colo de Jesus nessa nação. Nós oramos por uma igreja descansada, uma igreja calma, uma igreja em paz, que sabe o seu propósito, conhece a sua identidade, sabe o seu propósito, conhece a sua identidade. Qual é o alvo das trevas? O que é que Deus fala? Bota aqui para mim, Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que é que Deus falou para Adão? Deus disse para Adão: domine. Domine. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados, sobre toda a terra, sobre toda a criação. Ele está dizendo, tudo que eu criei eu quero dar para você cuidar. Mas ele não disse domine sobre outro homem, ele disse domine sobre coisas. Deus não deu autoridade para você dominar outro. O outro você serve. A ideia para ele é, você que é maior, serve o menor. Quando Deus disser assim, Reuel, você é o maior, aí você já sabe que você tem que pegar a bandeja. Se Deus disser para você, Luiz Hermínio, vou te levantar nessa nação, você vai ser uma voz, você vai ser grande. Eu já sei que a bandeja também vai ser grande. Eu sei que eu vou ter que servir a mesa, eu vou ter que chegar na festa, eu vou ter que servir todo mundo. Ei, eu sei que eu sou garçom dessa mesa do meu Senhor. Sim. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre os répteis, sobre tudo que se move. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Bota 28, aqui, para aqui. E Deus os abençoou e disse: frutifica, multiplica, enche a terra e depois sujeita tudo de novo. Ou seja, você não pode multiplicar o que você não frutifica. O Senhor mandou você multiplicar, não somar. É para você multiplicar. Multiplicar é dar continuidade. A soma não. Se você ficar somando, você está sempre retendo. Você soma e retém. Multiplicação significa... Por isso que aquele cara que escondeu o talento, Jesus disse para ele: por que você não botou no banco pelo menos? Para dar juro, pelo menos eu vivia com juro. Você parou em você. Não, porque eu sei que tu és um homem, eu sei que tu és severo. Quem que falou para você que eu sou? De onde é que você tirou isso? O problema é esse: você faz uma imagem de Deus e você começa a trabalhar segundo a imagem que você criou dele.
E a primeira revelação que você precisa ter é que Deus não é homem, e por isso Ele não pensa como você, não tem limites como você. Ele não é homem. Frutifica primeiro. O que frutificou você multiplica. O que multiplicou você enche a terra, e depois você sujeita tudo de novo a mim. E dominar sobre os peixes, dominar de novo. Tá, qual é a tarefa do homem na terra? Qual é a tarefa do homem na terra? Dominar. E qual é o alvo das trevas? O alvo das trevas sempre foi atacar as bases da função do homem na terra. Porque se Deus me criou a sua imagem, Ele me criou para me dominar. Qual é a tarefa das trevas? A tarefa das trevas é corromper essa imagem que eu represento. É corromper a imagem que eu represento. Por isso nós fomos chamados para redimir, não para controlar. A presença evangélica em uma sociedade não significa que ela haverá transformação. Você está ouvindo isso de um pastor evangélico, viu? A presença evangélica em uma sociedade não significa que haverá transformação. Porque o avanço do reino de Deus não é por possessão da terra, é por frutificação e multiplicação. A igreja não foi desenhada para controlar, ela foi desenhada para levedar toda a massa e dominar sobre as regiões celestiais e sobre tudo que foi criado por Deus. Toda a massa. Não fomos chamados para controlar, fomos chamados para redimir. Por isso, no seu caráter tem que haver multiplicação, não soma. Se você está sempre somando o que tem, lembra de um homem que foi somar o que tinha, foi fazer um censo, lembra dele? Você já viu em todas as guerras que Deus sempre criava uma situação para os homens ficar com menos soldados, menos cavalos, menos armas, para que a glória fosse sempre de Deus? Você já percebeu em todos os contextos bíblicos? Olha lá para Gideão, que foi com 32 mil homens, só ficou 300. Olha lá, eles sempre foram. Olha o exército de Davi, os 37 homens de Davi que venceram guerras com exércitos gigantes. Deus sempre dava um jeito. Uma das ordens de Deus para Salomão é: não tenha muitas mulheres e nem muitos cavalos. O que ele estava dizendo? Não confie no teu braço forte e cuidado com os prazeres. Porque são duas coisas que te roubam: o orgulho de achar que você está com tudo, que você pode vencer, faz da sua carne o seu braço forte. E o outro perigo é os prazeres em excesso. Então deixa eu te falar, querido, a igreja não foi desenhada para controlar. Nós fomos chamados para redimir, fomos chamados para reconciliar o homem com Deus. 1 Coríntios 5:18, temos o ministério da reconciliação. Não precisamos usar de estratégias, porque o Espírito Santo já é por si mesmo estratégico. Não, pastor, o senhor está dizendo que o Espírito Santo é estratégico? É. Onde é que desceu o Pentecoste? Que dia que foi? Atos 2, Pentecoste foi aonde? Na colheita. Todos estavam em Jerusalém. Tinha pelo menos 17 nações. Jesus disse: eu vou fazer uma festa aqui. Onde é que Jesus fez o primeiro milagre? Foi escondidinho? Não, foi num casamento para todo mundo ver. O Espírito Santo por si mesmo, ele já é estratégico. E ainda que você seja estratégico, por favor, ande na condição do Espírito. O fogo desceu com Elias aonde? Lá no Ribeiro de Querite, enquanto ele estava sozinho? Não, desceu lá no Carmelo, quando ele estava desafiando os profetas de Baal. Amém, querido? Então, guarde isso no seu coração. Sem compaixão. Por isso que é para o contrito e abatido de espírito que treme da minha palavra, é para este que eu olharei. Porque sem compaixão não teremos autoridade. Compaixão vai gerar autoridade.
E nem sempre que Deus te dá uma palavra, que Deus te deu uma palavra para você falar na hora. Porque você só tem autoridade para entregar a palavra se você tiver a mesma compaixão que o Senhor tem por aquelas pessoas a quem o Senhor mandou você entregar a palavra. Você só pode entregar uma palavra para alguém se você tiver a mesma compaixão que Deus tem por aquele lugar. Se você tiver o mesmo nível de comprometimento que Deus tem. Por isso, primeiro levante um altar de adoração onde você está, porque enquanto você não tiver compaixão, não tem autoridade. Até que não tenhamos compaixão, não teremos autoridade pelas nações. Por isso nós precisamos, ele diz, uma nação que tu não conheces correrá para ti por amor de mim. É muito provável que antes de você ir para uma nação fazer missão, ela corre para você em oração. Você começa a chorar por ela, você começa a investir financeiramente nela, e depois então Deus te leva lá. Deus sempre traz você primeiro para depois levar você lá. Uma nação que tu não conheces correrá para ti por amor de mim. Não é você que corre para ela, é ela que corre para você primeiro. Deus constrói em você um ambiente de compaixão por aquilo. E aí você começa a chorar, começa a interceder, começa a orar. E Deus disse, agora você está pronto para liberar sentenças. Por quê? Por quê? Porque você tem o mesmo amor por eles que eu tenho. Você não vai lá mais condená-los. Por isso que Jonas não suportou. Quando ele chegou na nação para condenar a nação, e o povo se converteu, e Deus perdoou. Jonas ficou triste com Deus, porque Deus havia perdoado. Jonas pensou, eu estraguei meu trabalho. Poxa, eu estou aqui profetizando, passei uma maior luta, fiquei 3 dias na barriga de um peixe, e eu vim aqui, o Senhor perdoou esse povo. Sabe o que Deus estava dizendo? Dizendo assim, Jonas, eu não mandei você para cá para condenar eles, eu mandei você para cá porque você era a última alternativa que eles tinham. Quem sabe você é a última alternativa de alguém, a última alternativa de uma cidade. Quando Deus te envia para um lugar, não é para condenar, irmãos. Quem sabe você é a última alternativa daquele povo. Por isso, enquanto você não tiver compaixão suficiente por esse lugar, as suas palavras, elas não vão ser curadoras. Então, essa chave do reino dos céus está na sua mão, está na mão da igreja. Por isso tinha que ser Pedro que começasse a igreja, não podia ser João, embora João era o adorador que deitava a cabeça no peito de Jesus. Mas precisava ser Pedro, por quê? Porque Pedro tinha recebido a chave. Por isso Jesus chega no Getsemane e tem 3 discípulos dormindo, 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João dormindo. Jesus briga só com Pedro, ele diz, Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Ele não fala nada para o João, não fala nada para Tiago. Por quê? Porque eles não tinham a chave. Quem tinha a chave era Pedro. Então você não pode dormir se você tem a chave. Os outros podem dormir, você não. Deus não dá chaves para uma geração dormente. Ele chegou lá, está lá em Mateus, está na Bíblia, 27 e 41, 42, eu acho que é. 26, 41, 42, está na Bíblia. Ele chega e diz, Pedro, nem uma hora tu pudeste vigiar comigo. Mas tem 3 dormindo, ele só briga com um. Só brigou com quem tinha a chave. Quando ele ressuscita, ele diz assim para Maria, chama os meus discípulos e a Pedro. Chamou Pedro separado, ele tinha a chave. Quando ele reposiciona Pedro para recomeçar a igreja, ele diz, Pedro, tu me amas? Ele não perguntou para João, ele não perguntou para os outros, perguntou para você, porque ele te deu a chave. Ou seja, você vai ligar coisas na terra que foram ligadas no céu. Você precisa trazer à existência aquilo que já está formado. E eu vou apresentar para vocês. Outra chave que ele falou foi a chave da ciência, a chave do conhecimento revelado, que está aqui em Mateus 23 ou em Lucas 11, 52, que é o mesmo texto. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmo não entraste, impediste os que estavam entrando. Para ser uma voz, você precisa entender, intérpretes da lei.
Jesus foi muito mais severo com os intérpretes da lei do que com aqueles que quebraram a lei. Porque a lei sem amor, ela é regras. Irmãos, as instruções de Deus, elas nunca vêm antes da glória de Deus. Meu Deus, que tremendo isso. Por isso que para ser voz de Deus eu preciso ter entendimento. O que faz a diferença quando você é voz para alguém, voz de uma cidade, é o entendimento que você tem e o comprometimento que nós temos com aquilo que proclamamos. Porque se eu não tenho comprometimento com o que eu estou proclamando, não faz sentido. Outra chave que Jesus falou interessante, a chave da morte e do inferno, Apocalipse 1,18, já citei ela aqui hoje. A chave que está com Jesus. Jesus estava dizendo: eu tenho autoridade sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo. A sensação da igreja da época era que tinham perdido a igreja, acabou, morreu todo mundo. Jesus disse: não, eu tenho a chave da morte, do inferno. Isso mudou a postura da igreja. Quando você entende quem está no controle, muda a sua postura. Você não ora mais por coisas óbvias. É óbvio, tem oração que é óbvio. Tem oração que você não precisa fazer, é óbvio. Senhor, se tu quiseres fazer, Ele quer. Senhor, se tu puderes curar, essa oração não existe, porque Ele pode. Pergunta se Ele quer. Então, para anunciar o óbvio, quando você entende quem está no controle, mudou a postura da igreja. Depois que Jesus disse: eu tenho a chave da morte e do inferno, porque diante da morte eles não amaram a própria vida. A morte fala de perda. A morte, eu não posso ter medo de perder, de amar a minha própria vida diante dessa possibilidade de tocar a vida de alguém. Outra chave que Jesus falou aqui, a chave de Davi, Apocalipse 3, versículo 7, quando ele diz para a igreja de Filadélfia: tu que tens a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Isaías 22 também fala dessa chave. Que chave é essa? Chave da adoração. Por isso que Deus diz: nos últimos dias eu levantarei a tenda de Davi que está caída, repararei os seus lugares em ruínas. Porque Davi entendeu coisas que outros não entenderam. Davi, quando traz a arca para Jerusalém, existe ainda o tabernáculo lá em Refidim. Ele não põe a arca no tabernáculo, ele põe numa tenda. Lá no tabernáculo tinha sangue de boi, lá no tabernáculo tinha sacrifício. Ele não põe lá, ele faz uma tenda, separa 3 famílias e bota a cantar ao redor da arca. A família de Asaf, Gedutum e Ramã, as 3 famílias por 40 anos. Você ouviu em Jerusalém: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por 40 anos você ouvia os salmos de Davi. Davi construiu instrumentos, dava para aquela família tocar. Então ao redor da arca era louvor e adoração o dia inteiro. E é isso que Deus quer reparar na igreja: alguém que adora em espírito e em verdade, alguém que não vai titubear diante das intrigas, diante das dificuldades, alguém que não sai do altar porque a pandemia chegou, alguém que não sai do altar porque o desemprego chegou, alguém que não sai do altar. Eu pego fogo quando eu ouço isso, irmão. Eu incendeio por dentro. E Davi então escreve salmos para essas famílias, e eles começam a proclamar o coração de Davi. E Deus o chama de um homem segundo o meu coração. Essa chave vai abrir portas. E a última chave que a Bíblia fala é a chave do abismo. Apocalipse 20, versículo 1, da supremacia completa, da autoridade sobre os céus e a terra, o domínio e a autoridade. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero te posicionar em autoridade. Não é autoritarismo. Porque se você tiver que lembrar os outros que é você que manda, é porque você não manda mais. Se você tem que estar todo dizendo: quem manda aqui sou eu sou a autoridade, é porque você não tem mais autoridade. Se você fica dizendo: você tem que me honrar, você tem que me honrar, se você está buscando honra, não é a honra que você quer, é bajulação. Honra não se cobra, autoridade não se cobra, ou você tem ou você não tem.
E autoridade tem a ver com renúncia, não é com conquista. Quem conquistou o mundo da época foi Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade na Babilônia era Daniel. O rei da época de José era Faraó, mas quem tinha autoridade era o Zé. E a Bíblia diz que quando toda a terra do Egito começou a ter fome, abriu José todos os celeiros e sustentou o Egito. Ei, Deus tem chave para entregar na mão de homens que vão sustentar uma geração faminta pela glória de Deus. Sim, sim. Aleluia. Eita, vamos entrar no final aqui, gente. Abra comigo. Êxodo 33, versículo 7. Diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para quem? Para quem que ele armava a tenda? Para si, fora do arraial, bem longe do arraial. Lhe chamava a tenda da congregação. Todos aqueles que buscavam o Senhor saíam à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava de pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem. Uau! E ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, se inclinava, cada um à porta da sua tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas um jovem, Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Autoridade tem a ver com isso, irmãos. É a tenda que você monta para si. É a sua tenda, longe do arraial, longe de gente, longe da igreja, longe de amigos, longe de todo mundo, só você e ele. Todo mundo via, e a Bíblia diz que eles viam Moisés pelas costas. Quando ele levantava, que ele caminhava para fora do arraial para a tenda, alguns já avisavam: Moisés está indo, está indo. Eles viam a coluna, mas só quem ouvia a voz. O meu recado para você é: saia da sua tenda, para de ficar olhando os outros adorar a Deus, para de se sensibilizar com a adoração dos outros, com a música dos outros, com a pregação dos outros. Monta uma tenda para si. Monta uma tenda para você. As pessoas da igreja vão atrás de você e dizem: não, essa tenda aqui é só eu e ele. Pessoas vão querer o dia inteiro falar com você. Você diz: não. Moisés saía, não falava para ninguém: estou indo. E as pessoas já começavam a levantar, ficavam tudo na porta da tenda. De repente a coluna descia. Pô, mano, imagina isso. Imagina isso, cara. Imagina que glória. E você está ali tão perto da tua glória, daquela glória, e não consegue ouvir, porque ele só fala face a face com aqueles que realmente estão montando tendas para si. Ele falava face a face com Moisés. Eles viam a coluna, eles viam a glória, eles sabiam o que acontecia ali, mas eles nunca experimentaram aquela voz. Porque aquela voz, você precisa parar tudo e dizer: eu estou indo.
Pastor, mas tem pregação. Pastor, mas tem viagem. Pastor, mas tem compromisso. Tem gente que quer falar com você. Eu não quero. Eu quero ouvir o que o meu Senhor está falando nesses dias. Mas tinha um menino. Tinha um jovem, não era tão jovem, né? Josué ficava perto da tenda. Moisés saía, ele ficava no cheirinho, pensando: um dia quem vai entrar aí sou eu. Um dia, um dia quem vai entrar aí sou eu. Eu vou ficar aqui. Não deu outra. Quando Deus recolhe Moisés, ele diz: chama Josué, filho de Nun, porque foi ele que mais se interessou pela tenda. Ele que chegou mais perto do lugar. Um dia eu vou morrer, um dia eu não vou estar mais aqui. Sabe quem vai ser o sucessor? Não é quem prega bonito, não é quem fala bonito, é quem está mais perto da tenda. A tenda que nós armamos um dia para atrair as pessoas do mundo inteiro. E hoje vem pessoas do mundo inteiro aqui. Um dia nós não vamos mais estar aqui, Vanes. Um dia será os nossos filhos, talvez, e o que vai atraí-los? É o cheiro, é a tenda. Moisés armou para si. Você não consegue ouvir a voz de Deus no meio da multidão. Você não consegue ouvir a voz de Deus no meio da congregação. Como você vai ter o que dar no púlpito se você não tem uma tenda só para você e para Ele? Como você vai ter o que dar nas nações se você não tem um lugarzinho só para você e para Ele? O meu Jesus servia as pessoas o dia inteiro, mas de noite ele ia para o monte sozinho. Ele e o Abba, ele e o Pai. E quando ele descia, ele dizia: vamos para o outro lado. Ninguém entendia nada, mas nós acabamos de chegar. Ele dizia: mas vamos para o outro lado. O Pai falou: tem alguém dormindo no cemitério lá do outro lado, mas tem uma multidão aqui. Não, é um que está dormindo lá no cemitério. Vamos lá. Jesus sabia exatamente o que fazer. Moisés costumava armar essa tenda fora do arraial. Ou seja, ele tinha uma movimentação que era só dele e Deus. Você pode se movimentar no meio das pessoas. Tudo isso é muito lindo. Irmão, eu curto tudo isso. Pensa que não? Milhares de pessoas estão assistindo a gente pela internet agora. Amanhã de manhã, essa mensagem já tem mais de 50 mil pessoas que assistiram. Milhões de pessoas. Quase 10 mil alunos no Legacy. Tudo isso me impressiona. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu troco tudo isso por uma caminhada até a tenda. Fica lá com ele sozinho. Porque cada vez que eu saio de lá, eu sou transformado num novo homem. Cada vez que eu saio de lá, eu saio mais convicto do meu casamento, saio mais convicto dos meus filhos, saio mais convicto dos meus amigos. Saio mais convicto da minha missão, mais quebrantado, mais amoroso, mais carinhoso, mais perdoador, mais conselheiro, mais amigo. Para ouvir a Deus, você precisa estar fora de qualquer influência humana. O Senhor tem plantas para te dar. Ele diz: ó, Luiz, constrói. Você vai construir sobre a rocha ou sobre a areia, mas eu tenho uma planta para te dar. Por isso eu quero ressaltar a figura de dois homens aqui que são muito significativos para mim nesses dias. A figura de Daniel e a figura de José. Porque José tem a ver com o alinhamento econômico que Deus vai trazer para o mundo. Num tempo de caos, Deus vai entregar chaves de celeiros para homens que vão alimentar gerações. E o outro homem é Daniel, que é um alinhamento moral. No tempo da imoralidade sendo exposta, Deus levantou Daniel, que entrou e leu na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim.
pesado foste na balança e achado em falta, o reino será tirado de ti e será dado a outro. Num reino de imoralidade, Deus sempre levanta os homens de moral, as mulheres de moral. Então esses dois homens são muito significativos para mim nesse cenário profético desses dias. Um alinhamento econômico, por isso eu tenho estudado bastante sobre José. E um alinhamento moral, por isso eu tenho estudado bastante sobre Daniel. Mudou de rei 3 vezes. Irmãos, os reis passam, os profetas não. Mudou de rei 3 vezes. Daniel era o mesmo homem. Ele pegou o reinado de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dario e talvez até de Ciro. Alguns dizem que Dario e Ciro eram o mesmo homem. Eu acredito que não, mas amém. Isso é um outro assunto. Então as coisas mudam, os ventos mudam, as estações mudam, mas você não pode mudar. Você precisa construir um lugar, amém? Existem portas que só serão abertas por meio de quem tem a chave. Atos capítulo 10. Por que você acha que um homem como Cornélio, piedoso, que dava esmolas, temente a Deus, ele já adorava, ele já buscava a Deus, mas Deus disse para ele: vai lá e chama Pedro, vai em Jope, na casa de Simão curtidor, vai lá, tem um cara lá, chama Pedro, Pedro está lá. E aí chegam 2 homens, Pedro tem uma visão, um lençol cheio de animais imundos, e a voz dizia: mata e come Pedro. Pedro disse: está amarrado, eu sou evangélico, eu não como coisa imunda, eu não ando com essa gente, esse povo aí é imundo, eu não ando com esse povo aí é ímpio, eu não vou na casa dos meus parentes, porque eles são católicos, eu não vou na casa dos meus parentes, e a minha tia é feiticeira, minha tia benze, eu sou crente, não vou lá, porque eu sou evangélico. Jesus disse: Pedro, mata e come, 2ª vez. Ele disse assim: o senhor não está entendendo, eu sou crente. E Jesus disse: Pedro, quem te deu autoridade para chamar de imundo aquilo que eu santifico? Mata e come. Pedro estava a caminho da casa de Cornélio. Pedro teve uma visão e não entendeu nada, mas foi à casa de Cornélio. Por que ele foi à casa de Cornélio? Porque embora ele não entendia, a chave estava com ele. A chave para abrir o entendimento da vida de Cornélio. Porque Cornélio adorava, dava esmola, mas ele precisava entender, ele precisava ser cheio do Espírito Santo. E Pedro chega lá. Quando ele chega, a casa está arrumada. Está Cornélio sentado, sua família, seus servos, seus amigos, seus vizinhos. Está todo mundo ali. Pedro se assusta. Tanta gente. Não tinha distanciamento social. Todo mundo sem máscara. Pedro ficou olhando aquilo e agora entra numa confusão, porque quem você acha que foi mais ministrado na casa de Cornélio? Foi Cornélio ou foi Pedro? Foi Pedro. Então te prepara, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, para ser confrontado pelo amor de Deus nos próximos dias. Se prepara, porque Deus vai mandar você em lugares que você vai dizer: eu não vou aí, eu sou crente. E Deus vai dizer: mata e come. Sabe o que Deus está fazendo? Está convertendo o coração dos pastores. A Bíblia diz que Ele vai converter o coração dos pais aos e dos filhos aos. Se Ele vai converter o coração dos pais aos filhos primeiro, quem é que está mais desviado? Os pais ou os filhos? É os pais. E aí Pedro ficou olhando aquilo e Pedro ora. Sabe aquela oração assim meio desconfiada? E quando Pedro põe a mão, o Espírito Santo vem e batiza todo mundo. E Pedro agora está em crise. Pedro está em crise porque ele tem na próxima semana ele tem uma reunião com o concílio apostólico lá em Jerusalém. E Pedro tem que levar o relatório da última conferência.
Pedro olha para Cornélio, olha para aquilo tudo e diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Meu Deus, quanto tempo perdido na minha religião, quanto tempo eu perdi, Senhor, quantas pessoas eu perdi por causa da roupa, por causa do cabelo, por causa de uma música, por causa de um esporte. Quantas pessoas eu discriminei, eu tirei da igreja porque chutaram uma bola. Meu pai ia ser jogador profissional de futebol. Meu pai jogou no Barroso, foi campeão juvenil catarinense, jogava escondido do meu avô que era crente. Com 19 anos apanhou uma surra de chicote do meu avô num campo de futebol. Meu avô crente apanhou na frente de todo mundo e foi para casa. Hoje ele poderia ter sido um jogador de futebol, porque a religião da época não compreendia isso. Cada um andou na sua medida. Ok, meu avô não era mau, mas a medida que ele tinha era aquela. Hoje meu filho quer ser jogador de futebol, e certamente vai ser. É a minha aposentadoria. Certamente vai ser, desde que ele não jogue no Flamengo. Não, eu tiro essa palavra. Tem pessoas que não compreendem isso. Tem pessoas que ainda estão com as pedras na mão, como meu avô estava com o chicote. Não, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quem sabe se o meu avô tivesse vivo hoje, ele ia assistir meu filho jogar, e ia pensar: puxa, eu estraguei a carreira do meu filho porque eu era crente. Então nós estamos num tempo, irmão, de converter o nosso coração aos nossos filhos. Quantas pessoas você já discriminou na igreja? Quantas pessoas você já fechou a porta? Quantas pessoas você já tirou o copinho da ceia da mão? Faríamos isso por maldade? Não, irmãos, era por ignorância, porque não tínhamos luz suficiente, porque achamos que as instruções eram maior do que a glória. Não, a glória sempre vem primeiro. Aí agora Pedro chega no concílio. Abra Atos, aqui, vamos lá em Atos. Atos. Atos capítulo 11. Já vou terminar, irmão, não vai embora. Atos capítulo 11, versículo de 1 a 3 diz assim: ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homem incircunciso e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo, aí Pedro vai falando, até o versículo 16, depois você lê, eu não vou ler tudo. Aí no versículo 16 diz assim, ó, lembrei-me então de que o Senhor dissera, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? Deus quer fazer, quem sou eu para parar essas águas? Ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. E Zé Fini, fecha a conta e passa a régua. Não é você que manda no coração de Deus, não é você que controla o nosso Deus. Deus é maior do que tudo isso. Deus quer salvar gente que a gente não gosta. Deus quer salvar pessoas que a gente não gosta. Deus quer salvar essa pessoa que você não gosta, que lembrou dela agora. Deus quer salvar ela. E Deus quer usar você. Você pode ir lá, hein? Já pensou que testemunho? Aquela pessoa que eu não gosto, eu orei, ela foi cheia do Espírito.
E aí quem é que foi mais ministrado? Foi ela ou foi você? Foi você que foi mais ministrado. Cadê o lugar que vocês me prepararam? Quem mandou você ser o pedágio? Eu sou o caminho, você quer ser o pedágio. Você quer cobrar coisa que eu não cobro. Você quer cobrar tarifa que eu não cobro. A promessa de Joel 2,38 é: Ele derramará. Quem é que vai derramar? Ele vai derramar do seu Espírito. O Espírito vai derramar. Quem é que derrama o Espírito? Sou eu? Não, é Ele. E se Ele quiser derramar aqui agora, o que é que eu posso fazer? Nada. Se eu quiser entrar num shopping e Ele derrama lá, o que é que eu posso fazer? Se eu chegar numa zoeira, lá numa zona, tem uma prostituta, eu vou orar, ela é cheia do Espírito, o que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Não, eu quero primeiro instruir. Eu quero primeiro, a pessoa tem que fazer tudo, para depois ser cheia. Deus é quem derrama, a igreja é quem instrui. Amém? Então para que eu me purifico, Senhor? Para quê? Faz sentido eu estar aqui nesse culto então? Se Deus quer derramar, eu não preciso fazer nada. Nós purificamos para estar na presença, mas é a presença que traz sentido à minha purificação. Eu não me purifico para Ele vir, Ele vem, então eu me purifico para manter o que Ele me deu. Como isso, pastor? Está na Bíblia. Você aceita mais um versículo? Só mais um? Êxodo 40. Outro dia a gente fala mais sobre isso, é porque Deus levou para um outro caminho. Eu acho que antes de derramar, Ele quer nos alinhar. Êxodo 40, o último versículo de Êxodo. Oh, aleluia. Êxodo 40, versículo 33 diz assim: Então Moisés levantou o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio, e assim Moisés acabou a obra. Versículo 34: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante por todas as suas jornadas. Mas se a nuvem não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Assim a nuvem do Senhor estava de dia e de noite sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel e toda a sua jornada. Pronto. Êxodo 40. Fica com a Bíblia aberta aí. Êxodo 40. A glória veio. Eles terminaram a obra. Deus deu o desenho. Deus disse: ó, o desenho é esse, a planta. Quem é que dá a planta? É Deus. Ele me deu a planta. Aí eu construo de acordo com a planta. Agora eu tenho escolhas. Eu construo na areia ou construo na rocha. Quem é que constrói? Sou eu. Então pega o processo. Ele me dá a planta, eu construo. Quando Moisés terminou a obra, de acordo com o que Deus pediu, o que é que aconteceu? A glória encheu. A glória encheu. O que é que eles podiam fazer? Eles não conseguiam entrar. Lá em 2 Reis capítulo 8, 1 Reis capítulo 8, eles também não conseguiam entrar quando terminou o templo de Salomão. Os sacerdotes queriam ministrar, eles não conseguiam, eles caíam. Por que eles não conseguiam ministrar? Porque quando Deus está ministrando, não é você que ministra. Quando a glória vem, não é você que coloca as regras para a glória de Deus. Então a glória veio. A glória veio dizer o quê? A glória é a garantia que você construiu no lugar certo, da forma correta, com as medidas corretas. Amém? A instrução, ela vai vir, mas primeiro a glória veio. Levaram aproximadamente 5 meses para fazer essa obra. A nuvem entra e Moisés fica ali. Aí você pega, está em Êxodo 40, vira a página. O que é que tem?
O que está na outra página? Levíticos. Levíticos capítulo 1, o terceiro livro de Moisés. Deus deu Levítico ou Êxodo primeiro? Êxodo. Deus primeiro deu a instrução ou mandou primeiro fazer o tabernáculo? Deus primeiro deu uma instrução ou esperou Moisés fazer uma tenda para si? A instrução nunca vem antes da glória. Você precisa preparar um lugar para a glória vindo, vem a instrução. E qual é a instrução de Levíticos capítulo 1? Fica esperto aí, gente. Levíticos capítulo 1, bota aqui para mim. Levíticos 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, e aí vai embora, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós oferecer oferta. Aí pronto, até aqui. Levíticos, Deus começa a falar de cerimônias, Deus começa a falar de purificações, Deus começa a dar instrução de como eles vão se purificar. Minha pergunta é, o que é que veio primeiro? A glória ou a instrução? O problema é esse, é que gente que está com a instrução na mão sem a glória, e aí quando ministra a instrução, ela soa como regra, não soa como amor. Você não pode pregar a Bíblia sem amor, porque a Bíblia não é um porrete para você bater nos outros. A Bíblia é uma carta de amor, de como você mantém a ordem para que a glória de Deus se mantenha na sua vida. Depois ele deu Levíticos, a instrução depois da presença. As instruções de Levítico foi dada depois da presença, que a presença entrou no tabernáculo. A instrução vem antes da presença. Para que a instrução vem antes da presença? Para que a instrução é dada para manter a presença e não para substituir a presença. Por isso nós temos classes de cristãos no mundo, o pentecostal e o tradicional. O tradicional gosta da Bíblia, diz, não, eu prego a Bíblia. O pentecostal gosta do fogo, gosta do Espírito. Quando a Bíblia diz que a minha palavra é Espírito e vida, por que a gente está dividido? Um é só Bíblia, não tem o Espírito Santo, e o outro tem o Espírito Santo e acha que não precisa de instrução. Eu sou cheio do Espírito, não preciso de instrução. Por que a gente não anda no equilíbrio? Por que a gente não monta uma tenda fora do arraial, vai buscar Deus, e quando Deus vem, a gente recebe o desenho do que devemos fazer, construímos nas medidas de Deus, a glória vem, e depois a instrução para manter a glória vem. Quer começar uma igreja? Alguém me diz, pastor, estou abrindo uma igreja. Irmão, a igreja não abre, ela nasce. Que abre açougue, padaria. A igreja tem que nascer, ela tem que nascer de alguém que montou uma tenda e está ouvindo a Deus. Amém? A igreja, ela tem que nascer do coração de alguém quebrantado, de alguém que entendeu a vontade de Deus, de alguém que está trabalhando nas medidas de Deus. Irmãos, aprenda, Salmo 27, bota aqui para mim, filho, Salmo 27, versículo 4, para a gente ir embora feliz, comer a maionese do almoço, aleluia. Salmo 27, verso 4, uma coisa, pronto, uma coisa, não é várias, é uma coisa, Davi diz, eu pedi ao Senhor, e a buscarei, ou seja, eu não vou só pedir, eu vou atrás disso, isso é a minha busca constante, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O que é que vem primeiro, contemplar ou aprender? O problema é que você quer aprender, você vai para o seminário, estuda, aprende tudo sobre Deus e nunca deu um cheiro nele. Agora a teologia está errada? Claro que não, irmão, eu também sou teólogo, meu amigo. Mas Deus você não estuda, Deus você experimenta. Provai e vede
que o Senhor é bom. Prova, você tem que experimentar. Você não tem nada concreto para falar até que você experimente a sua glória. Ei, eu aprendi isso com um homem que dava esmola, fazia tudo certinho, tudo, até sacrificar pelos filhos ele sacrificava. Um dia Deus disse para o diabo: pode tocar nele sem problema, mas não mata ele. Aquele homem um dia está se coçando com um caco de telha. O próprio Deus vem e começa a conversar com ele e pergunta: onde é que você estava quando eu botei o mar até aqui? Onde é que você estava quando eu disse para as nuvens: fica aqui? Onde é que você estava? Fala, rapaz, você não é inteligente, você não sabe tudo a meu respeito? Onde é que você estava quando eu disse para as nuvens: chamei cada estrela pelo nome? Fala, rapaz, você não fez teologia, você não estudou? Aquele homem solta o caco de telha e diz: falei de coisas que eu não compreendia, coisas altas demais para mim. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe quando é que chega a porção dobrada? Não é quando você ouve, não. Ouviu falar. Fui lá no seminário, o Luiz pregou uma palavra tremenda. Não, é quando você monta uma tenda, senta com ele e contempla. Pastor, para tudo. Vai construir uma tenda para ele. Fica lá. Você vai falar coisas que as pessoas vão endoidar. Eles vão dizer: esse cara é doido, é herege. Se enlouquecemos, é para Deus que enlouquecemos. Se mantemos o juízo, é para vós. Você vai entender algumas coisas na Bíblia que você não está acostumado a ouvir. Você vai abençoar pessoas que merecem ser punidas. Você vai amar pessoas que merecem ser açoitadas. Você vai estender a mão de pessoas que não merecem o seu carinho, o seu afeto. Você vai entender o amor de Deus. E aí Deus vai dizer: agora você entendeu, eu posso vir e habitar em você. Feche seus olhos um pouquinho. Nós vamos terminar e eu queria que você saísse aqui hoje com a planta da tenda na mão. Como o pastor Davi falou, nós temos muitos cursos que a gente pode te ajudar. Nós temos o Academy, o Legacy, o Music, as nações, as missões, os projetos. Mas nada disso vai multiplicar na sua mão se você não tiver a tenda. Feche seus olhos. Mantenha o seu lugar. Vamos lá, gente. Ei, o que houve? Faça a sua oração. Peça para Deus: Deus, eu quero um lugar, eu quero construir um lugar. Talvez você já teve esse lugar e você perdeu. O vento bateu e desarmou a tenda. Soracalamandaralabará. Feche seus olhos e ore. Feche seus olhos e ore. Só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Meu
meu amado, nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Glória a Deus. Chora lá, lá, manda lá. És bem-vindo, Rei da Glória. Fica de pé comigo, querido, por favor. A casa é sua, fique à vontade. És bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua. Eu creio que essa pandemia nos empurrou para a tenda. Essa pandemia nos empurrou para a tenda. Uma só coisa é necessária, uma só coisa pedirei. Glória a Jesus. Que eu possa morar na tua casa para beijar a tua face. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Sim. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. E quando você estiver, vamos ficar só aos teus pés. Vamos ficar só aos seus pés. Simplesmente Sim. aos teus pés. Quando você estiver, vamos ficar só aos seus pés. Vamos ficar só aos teus pés. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero orar por você, querido. Ele tem uma planta para você, tem um desenho para entregar nas suas mãos. Construa de acordo com o seu desenho. Sabe por que a nuvem veio? Porque o tabernáculo estava na medida de Deus, com os materiais que Ele pediu, do tamanho que Ele pediu. A nuvem veio para dizer: eu aprovo esta obra. A nuvem é a aprovação de Deus. Por isso que tudo que você está construindo, se a glória não veio, para tudo, porque se a glória não vir, a instrução não vem. Se a glória não vem, a instrução, então respeite os processos. Construa uma tenda para você e para ele. Certamente nessa tenda ele vai te dar o desenho. A partir desse desenho você constrói o tabernáculo, constrói um lugar para que o povo receba também. Construa nas medidas e a glória virá. A glória vindo, a instrução vem. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu não trabalho mais para crescer, eu trabalho para proteger. Proteger essa unção, eu não quero perder isso. Há 20 anos faz hoje, fizemos o primeiro culto lá em Blumenau. Eu trabalho há 20 anos fazendo a mesma coisa para não perder essa unção. E a minha esposa sabe, cada vez que eu estou na carne, que eu entro na alma, que a minha humanidade está gritando, eu preciso de um período sozinho. Eu paro tudo, eu desligo o celular, desligo TV, desligo tudo, desligo. Às vezes não durmo até sozinho. Eu preciso ficar com o meu Deus, só nós dois. Eu preciso saber onde eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado. Porque eu sei que o erro está sempre comigo, nunca está com ele. Às vezes ele diz: Luiz, não tem nada de errado, eu só quero te humilhar, porque eu quero te dar mais graça, e você precisa ser humilhado, senão você pode se desviar no caminho.
Às vezes ele diz: não, você não fez nada de errado, eu só quero ver, só quero estar junto. Às vezes não, às vezes ele diz: você falou isso errado, você fez isso errado, e eu não tenho problema de me prostrar diante dele e dizer: perdão, Senhor, eu não quero perder isso. Cria em mim um coração puro, Senhor. Renova em mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Eu oro por um batismo de consciência, de entendimento sobre nós, como igreja brasileira. Você que está nos assistindo na sua casa, eu oro para que a glória de Deus te toque aí, aonde você estiver. Construa uma tenda, sozinho, uma tenda, só você e ele. Leve essa mensagem para sua casa, ela vai ficar no site por uma semana, depois a gente tira e edita. Por favor, use as suas redes sociais, use a internet, não para criticar os outros, mas para propagar o evangelho de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmão. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Eu oro por um tempo novo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Que a glória do Senhor reine na sua vida, em nome de Jesus.